Olá, gente, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa formação sobre o Missal Romano. Então, o Missal Romano ele é dividido em várias partes. Uma delas, a primeira, depois dessa introdução, dessa apresentação, nós vamos ter aqui no Missal Romano a introdução geral do Missal Romano. Então, nessa introdução do Missal Romano, nós vamos ter várias questões que envolvem a liturgia. Nós vamos ter algumas regras, algumas explicações sobre significados da missa. Nós vamos ter explicações sobre elementos. Então é super interessante que se leia com calma essa introdução do Missal Romano, porque tem diversos elementos aqui presentes que podem nos auxiliar a poder, de fato, compreender melhor a organização da celebração, compreender melhor o que tem que ser preparado, certo? Porém, hoje nós não vamos nos debruçar sobre esse tema. Não é o nosso objetivo. Quem sabe num próximo vídeo. Mas hoje o objetivo é compreender, de fato, a organização do missal e como utilizá-lo. Então, nós vamos pular essa primeira parte do missal, que é a introdução dela, e vamos iniciar aqui na questão própria do tempo. Então, nesse primeiro vídeo aqui, será rápido, nós vamos começar a entender e compreender como funciona o próprio do tempo. Beleza. Então, vamos abrir aqui no próprio do tempo, como o próprio nome diz, nós vamos ver que o missal ele tem algumas questões sobre cada tempo. Por exemplo, o primeiro tempo que é apresentado é o primeiro tempo do ano litúrgico, que é o Advento. Então, quando a gente abre aqui, nós vamos obter aqui o primeiro domingo do Advento. E olha o que nós obtemos aqui no primeiro domingo. Uma antífona de entrada, uma rúbrica para o primeiro domingo do Advento, que nesse caso se diz, no primeiro domingo do Advento não se diz o Glória. Nós temos a oração da coleta do primeiro domingo do Advento. Nós temos uma outra rúbrica em relação a isso, que é Disse o Creio. Nós temos a oração sobre as oferendas. Uma outra rúbrica dizendo qual o prefácio que tem que ser utilizado. Nesse caso, o prefácio do Advento 1. E ele diz até a página. Está na página 451, página 452. Nós temos a antífona de comunhão e a oração depois da comunhão. E uma sugestão aqui. Pode-se utilizar a fórmula da bênção solene, que está na página 578. Isso daqui é o básico para os dias da celebração que acontece aqui dentro do tempo do Advento. As outras questões a gente vai retirar de outras partes do missal. Mas normalmente são questões fixas e que independem do tempo. Isso daqui é próprio do primeiro domingo do Advento. Então, nós vamos ter aqui a oração da coleta, que sempre vai estar nessa parte. Oração sobre as oferendas, oração depois da comunhão, e as antífonas de entrada e comunhão e algumas rúbricas específicas. Repare que isso vai acontecer também para outros dias. Então, se a gente pega aqui na primeira semana do Advento, nós temos aqui a segunda-feira da primeira semana do Advento, nós também vamos ter antífona de entrada e de comunhão, oração da coleta, oração sobre as oferendas e oração depois da comunhão. E uma rúbrica aqui dizendo sobre qual prefácio que deve ser utilizado. Perceba que nós podemos continuar, A terça-feira segue a mesma lógica, a quarta-feira também, a quinta, a sexta-feira da primeira semana do Advento, o sábado também segue a mesma lógica. Repare que o segundo domingo do Advento segue também a mesma lógica do primeiro domingo do Advento, só com outras orações, Cada dia desse tem as suas próprias orações. Sua própria oração da coleta, sua própria oração sobre as oferendas, sua própria oração depois da comunhão. Então, cada dia aqui nós vamos ter essa referência. Isso se estende, O que a gente viu na primeira semana do Advento vai continuar na segunda semana também. Então, aqui nós temos a segunda semana do Advento, com a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Perceba que a terceira semana do Advento
vai repetir a mesma coisa. Só que agora tem uma questão importante que vai vir uma rúbrica que a gente vai ler daqui a pouco. Em relação ao terceiro domingo do Advento, perceba que segue a mesma lógica, só que se adiciona uma nova rúbrica, né? Que a colitúrgica dessa missa é roxa ou rósea. Então é uma questão exclusiva aqui do terceiro domingo do Advento, certo? E o restante segue da mesma forma. Antífona de entrada, oração da coleta, oração sobre as oferendas, depois a comunhão, qual prefácio tem que ser utilizado. Ok. Mesma lógica do que a gente já viu até agora. Só que aí, o que acontece? Na terceira semana do Advento, já se aproxima bastante do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, que é dia 25. E nos dias 17 a 24 de dezembro, existem celebrações específicas para esse dia, desde que não seja domingo. Então, por isso tem aqui uma rúbrica aqui, ó, na terceira semana do Advento, depois que passa o domingo, disse, ó, quando durante a semana se celebra a missa do dia, usam-se os textos propostos a seguir, a não ser que ocorra entre os dias 17 e 24. Então, aqui nós temos a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o quarto domingo do Advento. E aqui tem os dias específicos. Perceba, se cair no dia 17 a 24, desde que não seja domingo, esta daqui vai ser a preferência. Então, aqui, inclusive, aqui diz, né? Para os dias da semana do Advento, de 17 a 24 de dezembro, né, os seguintes textos são usados nos respectivos dias, exceto no domingo, cuja missa prevalece. Por isso que é sempre importante estar além das rúbricas que são no missal, que ela nos ajuda a compreender, certo, o que está acontecendo aqui. E aqui tem a missa do dia 17 de dezembro, com a sua antífona de entrada, a oração da coleta, oração sobre as oferendas, prefácio do Advento, antífona de comunhão e a oração depois da comunhão. O mesmo acontece no dia 18, dia 19, 20, 21, 22, 23 e o dia 24 da manhã, que se encerra o tempo de preparação para o tempo do Natal. Então, aí se encerra o nosso tempo do Advento. E aí inicia o tempo do Natal. O tempo do Natal, no dia 25 de dezembro. Na missa do Natal, a gente tem uma particularidade na missa do Natal. Por quê? Porque nós temos 4 missas. Nós temos a missa da vigília, na missa do Natal, a missa da noite, a missa da aurora e na missa do dia. O próprio missal já aborda quando tem que ser celebrada cada missa dessa. Então, aqui a missa da vigília, aqui já diz. Essa missa celebra-se na tarde do dia 24 de dezembro, antes ou depois das primeiras vésperas. Então, esse daqui vai ser o caso dessa missa da vigília do Natal, né? Perceba que se repete aquele mesmo padrão. Antífona de entrada, agora tem a rúbrica dizendo que se diz o glória, a oração da coleta, oração sobre as oferendas, antífona de comunhão e oração depois da comunhão. Perceba, porém, que existem outras rúbricas aqui na missa da vigília. Disse o creio, certo? E olha que interessante, no creio, todos se ajoelham às palavras e se encarnou. Então eu vou pegar aqui no ordinário da missa, depois eu vou explicar, mas por enquanto somente para compreender o que está dizendo nessa parte. Então eu vou vir aqui na oração do creio, certo? Então aqui o credo niceno-constantinopolitano. Normalmente, olha, nas seguintes palavras, e até se fez homem, todos se inclinam. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Certo? E no símbolo dos apóstolos, também existe isso. Que as palavras seguintes, até a Virgem Maria, todos se inclinam. Ou seja, né, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Dessa forma, porém, na missa do Natal, né, nós vimos que em vez de se inclinar em relação ao mistério da encarnação, nós vamos nos ajoelhar. Então, essa é a rúbrica específica do dia 25 de dezembro. Aqui também se diz o prefácio do Natal,
E diz uma outra questão, né? Quando se usa o cânon romano, disse-o em comunhão próprio. O cânon romano, ou oração eucarística primeira, que está aqui, depois a gente vai estudá-la com mais calma, ela possui algumas questões específicas. Que, por exemplo, nessa parte aqui, não é, do infractione, nós temos aqui o em comunhão, certo? Só que existem comunicantes próprios, em que nós trocamos essa primeira parte aqui, né? O em comunhão com toda a igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo e a gloriosa sempre Virgem Maria. Dependendo do dia que a gente reza, a gente tem que trocar isso aqui. Então existe um comunicante próprio para domingo, um comunicante próprio para o Natal do Senhor e oitava, Epifania do Senhor e outras datas. Nesse caso aqui, o missal está nos alertando sobre essa questão aqui, né? Que no Natal e na oitava tem uma em comunhão própria. Isso é para relembrar mesmo. Tem algumas outras orações eucarísticas que isso também acontece. Na oração eucarística segunda, se nós viermos aqui, no Lembrai-vos, nós também temos um específico para o Natal do Senhor e oitava. Então, por isso que é importante estar atento a essas questões para quando for responsável, né, pelo missal. Então, continuando aqui, também temos aqui específico escrito uma bênção solene. Diferentemente do tempo do advento, ela não colocou como opcional. Nós vamos ver que o missal, ele colocou como obrigatória essa bênção solene. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui, no tempo da quaresma, nós vamos ver que alguns dias tem oração sobre o povo de uso opcional. Nesse caso aqui, ela não foi colocada como uso opcional. Então, nós temos aqui a missa da noite, em que tem uma rúbrica específica. No Natal do Senhor, todos os sacerdotes podem celebrar ou co-celebrar 3 missas, contando que sejam celebradas as respectivas horas. E nós temos a nossa antífona de entrada. E aí uma rúbrica, né, em relação à missa da noite, onde é costume, após o sinal da cruz e saudação de quem preside, pode-se cantar ou recitar do ambão o anúncio do Natal, conforme o texto, a página 1216. Então, se a gente vier aqui a página 1216, nós vamos ter aqui nos apêndices o anúncio do Natal. E aqui diz, né, a ser proclamada a primeira missa da noite de Natal nos ritos iniciais. E está aqui qual a oração que tem que ser cantada ou rezada, né? É de uso opcional, porém é muito interessante que isso se faça. E aqui está toda a questão do canto, né, do canto litúrgico. Certo? Então, disse o Glória, ok? A questão novamente, oração da coleta, a questão do ajoelhar no credo, né? Oração sobre as oferendas, qual prefácio tem que ser utilizado, novamente aquela rúbrica em relação ao cânon romano, do em comunhão, antífona da comunhão, depois da comunhão e a bênção solene, mesma lógica da missa da vigília. Na missa da aurora, vai seguir a mesma lógica também, antífona de entrada, oração da coleta, sobre as oferendas, depois da comunhão, bênção solene e as rúbricas. E a missa do dia, também a mesma lógica, antífona de entrada, oração da coleta, sobre as oferendas, depois a comunhão e bênção solene. E assim se encerra o dia do Natal e a gente inicia a oitava do Natal. Alguns dias já estão aqui, né? Que é a festa da Sagrada Família, que ele vai acontecer no domingo do oitavo Natal, ou se não houver domingo nessa oitava, no dia 30 de dezembro. Certo? E aqui nós vamos ter, né, a antífona, que se disse o Glória, a oração da coleta, uma rúbrica em relação ao creio, que é quando essa festa é celebrada no domingo disse o creio, a oração sobre as oferendas, qual prefácio tem que ser utilizado, novamente a questão do cânon romano em relação ao em comunhão, antífona da comunhão e oração depois da comunhão. E aí nós vamos ter os outros dias da antífona, da oitava do Natal. O dia 29 de dezembro, seguindo a mesma lógica, o dia 30 de dezembro, novamente aqui com aquela regra, né? Se não houver domingo dentro da oitava de Natal, celebra-se hoje a festa da Sagrada Família.
Então, a festa Sagrada Família tem precedência, a não ser que ela seja transferida. Mas também segue a mesma lógica. O dia de 31 de dezembro também seguindo a mesma lógica. E aqui nós vamos ter a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, encerrando o oitavo do Natal do Senhor, que tem a antífona de entrada, a rúbrica de Em Relação à Glória, oração da coleta, a rúbrica sobre o creio, oração sobre as oferendas. Agora o prefácio, né? Dizendo qual que tem que ser utilizado, com esse o prefácio da Bem-aventurada Virgem Maria, diz a página. Em relação ao cânon romano, utiliza-se o Em Comunhão do Natal, antífona de comunhão, depois a comunhão e a bênção solene, né, específica para esse dia, que é a bênção do primeiro dia do ano civil. Correto? Isso. E aí temos uma possibilidade do segundo domingo depois do Natal, que também segue a mesma lógica. E aí nós temos aqui o domingo entre o dia 2 e 8 de janeiro, que é a solenidade da Epifania do Senhor. Então, na solenidade da Epifania do Senhor, nós temos a missa da vigília e a missa do dia. Na missa da vigília, até aqui se diz, né? Essa missa celebra-se na tarde do dia que precede a solenidade, ou antes ou depois das primeiras vésperas da Epifania. E vai seguir a mesma lógica que a gente está acostumado. Antífona de entrada, oração da coleta, sobre as oferendas, algumas rúbricas, antífona de comunhão, depois a comunhão e bênção solene. Então, a mesma lógica. Perceba que essa lógica se repete. Isso é importante, por isso é importante saber que nessa parte, é importante saber que está a oração da coleta, a oração sobre as oferendas, depois a comunhão. Isso é importante entender. Repare que a mesma coisa acontece aqui na missa do dia. Só tem uma rúbrica especial que vale a pena frisar, que é onde é costume, pode-se fazer depois do Evangelho, o anúncio da Páscoa e das festas móveis, conforme o texto que está na página 1219. Então, se a gente vir aqui na página 1219, no apêndice, vai ter o nosso anúncio da Páscoa e das festas móveis. Só tem que tomar cuidado quando for utilizar, porque aqui não tem as datas, então é necessário preparar com antecedência. Então está aqui na Epifania do Senhor, após a proclamação do Evangelho, o diácono ou cantor, conforme a antiga tradição da igreja, proclama do ambão as festas móveis do corrente ano, de acordo com esse texto, e aqui está as possibilidades. São duas opções, né, para serem utilizadas. E aqui a bênção solene. E aí, só que também existem dias de semana, né, no Natal. Não tem somente, no tempo do Natal, não tem somente domingos, né? E aqui tem as celebrações, né, dos dias específicos, né? Então, essas missas são celebradas nos dias respectivos, mudando-se, porém, a coleta conforme indicado. Então, tem aqui a segunda-feira, né, a terça, quarta, quinta, sexta, sábado e só. O que acontece? O tempo do Natal é muito rápido. Então, vocês vão perceber o seguinte. Aqui, esse padrão se repete para todos os dias. Mas aqui, a segunda-feira, nós temos a antífona de entrada. Coleta. Existem duas orações aqui de coleta. Aí você vai analisar. Já rezamos a solenidade da Epifania ou não? Se sim, vai utilizar a oração depois da solenidade da Epifania. Se não, a oração da coleta antes da solenidade da Epifania. A oração sobre as oferendas é comum e depois a comunhão também. E a antífona de comunhão também é comum. O prefácio aqui já diz o seguinte: se for antes da solenidade da Epifania, vai usar o prefácio do Natal. Se for depois, ou o prefácio da Epifania ou o prefácio do Natal. Correto? Isso se repete para todos os dias, conforme nós passamos o olho aqui. E aqui a última celebração do tempo do Natal, que é o domingo depois do dia 6 de janeiro. Porém, quando a solenidade da Epifania é transferida para o domingo, se for dia 7 ou 8 de janeiro, a festa do batismo do Senhor vai celebrar na segunda-feira seguinte à solenidade da Epifania. Certo? Então, aqui a última missa do tempo do Natal. Então, aqui a antífona de entrada, que é a relação que diz o glória. Tem duas opções para a oração da coleta. Isso é importante observar. Oração sobre as oferendas, o prefácio específico. Perceba que existe um prefácio específico para essa missa, que é o prefácio do batismo do Senhor, certo? Antífona de comunhão e oração depois da comunhão. E aqui diz o seguinte, que é o que a gente vai encerrar esse vídeo agora, antes da gente começar a próxima análise. Que da segunda-feira após este domingo até a terça-feira antes da quaresma, transcorre o tempo comum. Para as missas de domingos dessa semana, usam-se os textos indicados a partir
da página 383. Então, depois do tempo do Natal, a gente inicia o tempo comum até chegarmos no tempo da Quaresma. Certo? Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou iniciar um outro para a gente começar a abordar e estudar esse tempo da Quaresma aqui no Missal. Perfeito? Forte abraço!